Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E nesse horário nós estudamos essa obra, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do orientador Emmanuel. Sempre às quartas-feiras, às 19h40. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para... Denise, você pode fazer a nossa prece de abertura do trabalho, por favor, da noite? Denise está aí? Então vou... Carmen, você pode fazer para a gente a prece de abertura? Claro. Então, Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade de estudos, de conhecimento. Agradecemos à Casa de Francisco, agradecemos à espiritualidade amiga que nos acompanha e que nós possamos aproveitar muito essa noite de estudos através dessa obra tão importante nas nossas vidas, que nos dá essa visão ampla da realidade. Abençoe esse Espírito Emmanuel, que nos banqueteia com inúmeras obras, inúmeros ensinamentos, orientações. Então, Senhor, nós só temos a agradecer por estarmos aqui hoje e estarmos aproveitando essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 25 desse livro, que tem por título Os Poderes do Espírito. E hoje, dia 10 de abril de 2024, nós vamos iniciar o item 25.4, que tem por título Tudo é Vibração Espiritual. Dando boa noite aqui para o nosso amigo Alberto, que vem entrando agora, né, na nossa sala de estudo. Boa noite, Alberto. Boa Boa noite, noite. Cineia, Carmen, Denise. Que Deus abençoe a todos nós. Então, como eu falei, vamos ao capítulo 25, item 25.4. Tudo é vibração espiritual, estudo da obra Emmanuel. Então, o orientador, né, diz assim: já não nos referimos aos poderes plásticos do espírito no tocante às questões fisiológicas? Rose, desculpe. Nós estamos começando o capítulo 25, não é? Não, eu já estou avançada. Eu estou no item 25.4 do capítulo 25. Tudo é vibração espiritual, tá? Tudo é vibração espiritual. É nesse capítulo item que nós estamos, tá? Aí o orientador Emmanuel, ele diz assim: já não nos referindo aos poderes plásticos do espírito, no tocante às questões fisiológicas, quais sejam a dos fenômenos osmóticos. Fenômenos osmóticos é o processo em que a água move-se sem gasto de energia pela célula, tá? Então, fenômeno osmótico é o processo em que a água move-se sem gasto de energia pela célula. Então, ele diz aqui, já não nos referindo aos poderes plásticos do espírito, no tocante às questões fisiológicas, quais sejam as dos fenômenos osmóticos, a autonomia de certos órgãos que parecem independentes na sua ação dentro do organismo, o trabalho da célula que fabrica antitoxina apta a destruir micróbio que a ataca, a estrutura do princípio fetal, os sinais de nascença que a ciência tem negado, baseando-se na ausência de ligação nervosa entre o feto e o organismo materno, deixamos ao mundo zootécnico, né? Então, nós falamos aqui
falamos do organismo, né? Do metabolismo, dessa capacidade que o corpo tem de combater as toxinas, né? E falamos da estrutura do princípio fetal. Então, ele agora ele vai falar da questão deixamos ao mundo zootécnico. Somente a intervenção do princípio espiritual explica as metamorfoses dos insetos, o mimetismo, quer dizer, a adaptação na qual o organismo possui características que o confundem com um indivíduo de outra espécie. Então, nós temos, às vezes, né, organismos, seres que têm características semelhantes, parecidas, né? Como ele diz aqui. Então, o mimetismo é a adaptação na qual o organismo possui características que o confundem com um indivíduo de outra espécie, como o embrião. Então, aí, somente a intervenção do princípio espiritual explica as metamorfoses dos insetos. Olha a questão, vamos dizer, da borboleta, né? Na realidade, é da lagarta, né? Que se transforma num inseto que tem outra forma, totalmente diferente. A lagarta é aquele ser, parece até uma minhoca, né? Tem vários tipos de lagarta, tem umas que são altamente perigosas, que provocam queimaduras graves das pessoas, que podem deixar as pessoas até gravemente enfermas. A minha mãe, quando era criança, ela pisou descalça de uma lagarta, ela ficou quase 2 meses em cima da cama, paralisada por um lado do corpo. Entendeu? Então, tem lagartas de vários tipos, tem umas pretas, né? Tem umas que causam queimaduras graves, tem outras que não, que a pessoa bota até na mão e fica andando. Eu, particularmente, tenho horror a esse animal. Mas tem gente que pega aquelas verdinhas, fininhas, deixa na mão, elas andam na mão da pessoa e não causam problema nenhum. E esses animais, esses insetos, eles passam por uma metamorfose, né? Que muda a estrutura desse animal. Daquele animal que se arrasta no solo, surge uma belíssima borboleta. Então, e as borboletas, né, de vários tons de cores, né? Borboletas pequenas, outras são grandes borboletas, uma modificação estrutural total, né? Uma modificação total na estrutura orgânica daquele animal. Quando você olha para uma lagarta de vários tipos, você, se não souber disso, você pode imaginar que ela vai se transformar naquela borboleta linda, multicor? Claro que não. Se você não souber, não conhecer, nunca tiver visto, vamos imaginar assim, você vai imaginar? Claro que não. Não vai. Ou quando você olha para a borboleta, você pensa, você já foi uma lagarta feia? Você também não imagina, né? Você vê aquela borboleta ali, tem borboletas de todo tipo, né? A natureza é pródiga em matéria de borboletas. Então, ela é pródiga também em matéria de lagartas. Porque um tipo de lagarta, eu acredito, que se transforma em um certo tipo de borboleta. Se você tem borboletas diferentes, você deve ter várias lagartas de tipos diferentes. Então, isso aqui, somente a intervenção do princípio espiritual, tá, explica as metamorfoses dos insetos. O mimetismo, quer dizer, a adaptação na qual um organismo possui características que o confundem com um indivíduo de outra espécie, como o embrião dos instintos e das possibilidades do futuro. Tudo nos domínios da matéria, tá?
se concatena e se reúne sob a orientação de um princípio estranho às suas qualidades amorfas, sem forma, né? Suas qualidades amorfas é sem forma. Então, você tem que entender, né, que só os cientistas poderiam, eu nunca, pelo menos, nunca vi uma explicação científica para explicando por que a lagarta se transforma em borboleta. Eles podem até explicar como o processo se dá. Inclusive é o seguinte, quando a borboleta, depois que ela entra no estado de hibernação, né, e começa a surgir aquele casulo em torno dela, e o casulo é de várias formas diferentes, para cada espécie tem um tipo de casulo. Quando aquele casulo está se arrebentando para ela sair, se você colocar a mão para tentar facilitar a saída da borboleta, ela morre. Ela morre. Porque aquele processo é ela que tem que fazer. É diferente do pintinho dentro do ovo. Muitas pessoas que criam galinha, quando o pintinho, tanto do ovo do pato, está estourando, tem pessoas que vão lá e ajudam. Eu já vi, quebrando, né? Quando o pintinho quebra um pouquinho, tem pessoas que vão lá de alguma forma e mexe, tira pedacinhos da casca do ovo para ajudar o pintinho. E ele sai. Ele sai. Quando ele já está picando para sair, né, já quebrou um pedacinho, tem gente que vai lá, tira um pedacinho, eu já vi tirar, e ele sai e não morre. Agora, se você fizer isso com a borboleta, ela morre. Porque ela tem que fazer esse esforço. No caso, né, para concluir a saga dela, ela tem que fazer esse esforço. Então, você veja, né? Eu, pelo menos, nunca vi, nunca consegui em ler nenhum cientista explicando com detalhes como e por que esse processo acontece. Se alguém souber, me mostre. Mas ele disse Aí, assim, Rose, oi, aí ele, né, ele já até disse, tudo em função do princípio espiritual, né? Que coordena, que é o responsável por esse mecanismo todo, né? é somente a intervenção do princípio espiritual explica as metamorfoses dos insetos. São vários insetos que realizam metamorfose, né? Tudo nos domínios da matéria se concatena, porque tudo isso se processa onde? No domínio da matéria, né? É no domínio da matéria. Se concatena e se reúne sob a orientação de um princípio estranho às suas qualidades amorfas. Então, esse princípio espiritual vai agir sobre um organismo, promover uma transformação desse organismo, para que ele saia de uma lagarta para uma borboleta. Gente, a gente pode dizer que é uma transformação radical. Radical, né? É uma transformação radical. Sair de uma lagarta que rasteja para uma borboleta. É uma transformação radical. Aí, no item 25.5, ele vai falar sobre a matéria. Ele diz assim: a matéria não organiza, é organizada, né? Porque a matéria não organiza, é organizada. Olha aí, como ele disse no parágrafo anterior, somente a intervenção do princípio espiritual explica as metamorfoses dos insetos. Então, não é a matéria que comanda esse processo. Não é a matéria, tá? Ela é comandada, ela é organizada por esse princípio espiritual. Ô, Rose, Oi, eu estava revendo aquele primeiro, nesse curso, no estudo de Emmanuel,
você, quando falou da primeira vez por PowerPoint do perispírito. E aí eu revendo hoje, né? E, no caso, foi dito que esse princípio ele que é responsável para não haver divisão, senão ficaria tudo solto, É o fluido, né? O o fluido. fluido, né? Mas aí, no caso, aí você, eu me lembro que era o fluido, mas aí o fluido também é parte, é distinto desse princípio espiritual? O princípio Ou espiritual, é o difícil você... fluido é o intermediário. É com a ajuda do fluido que o princípio espiritual vai agir sobre a matéria. Ah, É com a ajuda. Agora, isso aí não é questão do princípio inteligente, tá? Aquele ser ainda da questão 23. O princípio espiritual, com a ajuda do fluido, vai agir sobre a matéria. Agora vamos pensar no espírito. Questão 76. O ser pensante. O ser pensante só pode agir sobre a matéria com a ajuda do perispírito, que é o fluido. Não é? Então, o fluido está sempre sendo intermediário. No princípio espiritual, ainda não temos o perispírito formado. E é o fluido intermediário. O perispírito está começando a se formar. Porque todos os seres orgânicos têm um perispírito. Os vegetais e os animais irracionais. Só que o perispírito é diferente do nosso, é claro, né? Mas tem esse perispírito é formado pelo fluido, para que esse princípio espiritual, né, possa agir sobre a matéria. No caso do homem, já é um perispírito, mas o perispírito é um corpo que é um corpo fluídico, é. é fluido. Então, o espírito precisa do fluido, que é o corpo fluídico, para agir sobre a matéria. Então, o Agora fluido me, vai ter sempre intermediário. me veio à cabeça, por exemplo, uma coisa bem simples, a molécula de água, né? Para haver a junção do oxigênio com o hidrogênio, precisou do fluido fazer essa união. Isso, aí são a matéria, são as propriedades da matéria. Sim, que senão ficaria dividido, tudo Sim, vai solto. ter o fluido agindo, mas aí são as propriedades da matéria. E é o que a gente vai estudar hoje. As propriedades da matéria. Que a matéria tem várias propriedades. Tem várias propriedades, tá? Agora, eu acho para mim que apesar do fluido ser o responsável da união do hidrogênio com o oxigênio, mas tem um princípio também inteligente para organizar essa união. Tem algo além para poder ser o estruturador, não é só o fluido. O fluido é ser a A cola. matéria tem suas propriedades. Tem da atração, da repulsão, tudo isso. A gente vai ver isso hoje. Vamos Joia, aqui um pouquinho. joia. Quer dizer que ó, a matéria não organiza, porque ela não tem um raciocínio, ela é organizada. E não representa, senão, a matéria, uma modalidade da energia esparsa no universo. Então, a matéria é um tipo, né? Um tipo de modalidade da energia que está espalhada pelo universo. Os seus elementos, os elementos da matéria, não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do espírito, ao comando do espírito, ou no princípio espiritual, né? E é a soberana influência deste último, do espírito, que elucida todos os problemas intrincados dos seres e do destino. Então, é a soberana influência do espírito, porque o espírito está no comando de tudo. O espírito está no comando de tudo. Então, é a soberana influência desse último, que é o espírito, que elucida, que esclarece todos os problemas intrincados dos seres e dos destinos. É ao seu apelo, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se vêm rarefazendo, oferecendo aspectos novos e delicados. Então, o espírito
com a ajuda do fluido, age sobre o princípio material. Por isso que nós temos lá, ó, e nós vamos ver, Deus, princípio espiritual, princípio material, e um intermediário lá no meio, o fluido. Então, o espírito exerce seu poder sobre a matéria, mas com a ajuda do fluido, tá? Porque ele não pode, o espírito, entrar em contato direto com a matéria, ele não pode. Ele precisa do seu intermediário, que é um fluido. Então, ele diz aqui, é ao seu apelo, ao apelo do espírito, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se veem rarefazendo, oferecendo aspectos novos e delicados. A civilização, as conquistas científicas e as concepções religiosas representam o fruto dos labores dos espíritos que na Terra se iniciaram nos trabalhos que regeneram e aperfeiçoam. O que se lhes compete na atualidade é o não estacionamento nos domínios conquistados. Então, o espírito não pode estacionar nos domínios que ele conquistou. Ele pode dizer assim: pronto, já conquistei o suficiente, vou sentar agora e vou descansar. O pessoal não diz assim, ai, Deus descansou no terceiro dia ou no sexto dia. Não, nós não podemos descansar, né? Temos que estar sempre. Por isso que Jesus falou: o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, essa coisa que o Senhor descansou no sexto dia, né? Então, aqui, o que lhes compete, quer dizer, o que compete ao espírito, na atualidade, é o não estacionamento nos domínios conquistados, laborando para que os ideais de justiça, de verdade e de paz se concretizem na face do orbe. Então, nós nunca poderemos descansar. Nunca, né? Sempre deveremos continuar trabalhando. Quanto mais o espírito evolui, mais trabalho ele tem. É Ô, Rose, nessa. Oi, uma obra concluída não é o fim, é um não, meio de se continuar avançando. exatamente, né? Então, ele diz aqui, é nessa tarefa bendita que devem concentrar os seus esforços. Até porque, Alberto, é trabalhando que a nossa inteligência vai se desenvolvendo. A nossa inteligência se desenvolve através do trabalho. Se a gente parar de trabalhar, o nosso nível de aprendizado vai parar. Parar. Quando você trabalha, você o quê? Mexe com a sua inteligência. Sua inteligência se desenvolve. É através do trabalho que sua inteligência se desenvolve. Então, ele diz aqui, é nessa tarefa bendita que devem concentrar os seus esforços, para que o planeta terrestre não veja sucumbir na aluvião de insânios das guerras o seu patrimônio de progressos obtidos à custa de trabalhos penosos e ingentes sacrifícios. Então, se a gente para de trabalhar, de lutar pela busca do progresso, todas as conquistas que a gente tem irão se perder. Elas irão se perder, né? E como eu falei, o Emmanuel, nesse capítulo, ele fala sobre a matéria, esse elemento que faz parte de uma tríade, né? Esse elemento criado por Deus. Então, eu trouxe aqui um trabalho para a gente falar um pouco mais dessa matéria tão importante. Porque a gente fala muito do espírito, mas a gente muitas vezes esquece que a matéria tem sua importância capital. Como é que o espírito evoluiria se ele não tivesse acesso à matéria? Porque é através das reencarnações que nós vamos evoluindo. E para evoluir, a gente precisa de um corpo material. Sem a matéria, como é que o espírito evoluiria? Então, ela é de capital importância, né? E precisa ser muito respeitada, valorizada. Então, eu trouxe aqui
um trabalho para a gente falar um pouquinho dessa matéria, né? Acredito que vocês estejam vendo, né? Sim, Matéria, né? Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis. Vamos conhecer um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre essa matéria. A matéria, do ponto de vista filosófico, ela analisa, ou melhor, do ponto de vista filosófico, a matéria é analisada como sujeito, potência, extensão e energia. Tá? Então, a filosofia analisa a matéria como sujeito, potência, extensão e energia. Então, vamos entender como essa filosofia analisa a matéria como sujeito. Sujeito. A matéria é mãe de todas as coisas da natureza. É assim que a filosofia analisa a matéria como sujeito, né? Mãe, olha só, esse mãe entre aspas, tá, gente? De todas as coisas da natureza, Deus provida não assume única forma. Isso é um pensamento de Sócrates e Platão. Ela não assume uma única forma, né? Ou realidade potencial, pensamento de Aristóteles. Então, ela, nós podemos dizer, através da matéria, vamos pensar matéria, fluido cósmico universal, tá? Seria a mãe de todas as coisas, quer dizer, de onde se originam todas essas coisas, tá? Da natureza. Não tem uma única forma, ela é desprovida, não assume única forma. Sócrates e Platão já diziam isso. Ou uma realidade potencial. Tá? Vamos ver como é que a filosofia analisa a matéria como potência, princípio, projeto, princípio ativo e criador da natureza. Giordano Bruno dizia assim. Ou possibilidade de ser e não ser, pensamento de Aristóteles. Agora, filosofia analisando a matéria como extensão, substância extensa em comprimento, largura e profundidade. René Descartes dizia isso, né? É igual à teoria atomista dos antigos. E como a filosofia vê a matéria como energia, força sólida, mas plástica. Ela tem uma força sólida, mas pode adquirir várias formas. Plástica, emanação de Deus, matéria viva. Leibniz e Newton diziam isso. Então, a filosofia analisa a matéria de várias formas. A ciência estuda a matéria segundo as leis, propriedades de manifestação da massa e da densidade. Então, a ciência estuda a matéria assim, segundo as leis, as propriedades da matéria, de manifestação da massa e da massa e da densidade. E o espiritismo, né, amplia esse conceito científico, que o conceito científico diz que a ciência estuda a matéria segundo as leis, segundo as suas propriedades, né, segundo as leis de manifestação da massa e da densidade. E o espiritismo, ele vai o quê? Ampliar esse conceito científico, incluindo informações sobre a sobrevivência do espírito e do mundo espiritual. Porque a ciência, ela não nos dá essa informação sobre a sobrevivência do espírito e do mundo espiritual. Aí a pessoa vai dizer assim, mas peraí, o que a sobrevivência do espírito e o mundo espiritual tem a ver com a matéria? Ora, o espírito, quando desencarna, ele tem o quê a envolvê-lo? O perispírito, que é formado de matéria, e tem licenciadas nas matérias. E o mundo espiritual? O que é que nós encontramos no mundo espiritual? Não é uma matéria também sutil? Então, o Espiritismo vai ampliar esse conceito científico, incluindo algumas informações que a ciência não nos apresenta. Tá?
tipos de elementos considerados primordiais da antiguidade: a terra, o fogo, a água e o ar. Os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Isso é a história da humanidade. Os 4 elementos materiais: terra, fogo, água e ar. Então, vai dizer, o ar é matéria? Sim, também é uma matéria intenssenciada. Aí, falava das interpretações filosóficas, como nós vimos lá. Importa considerar que os filósofos da antiguidade defendiam a ideia da existência de um único princípio formador de todos os tipos de matéria. Eles já tinham Sócrates, Platão, Aristóteles, já falaram sobre isso, né? Eles já defendiam essa ideia da existência de um único princípio formador de todos os tipos de matéria. Aí a gente vai vendo assim, olha como o negócio é antigo. Olha como essas ideias já estão na mente do homem há mais de 2, 3 mil anos. Pitágoras também falava sobre isso. Então a gente vai ver que essa coisa não surgiu com Allan Kardec, essa ideia de um fluido cósmico. Isso não surgiu com Allan Kardec, não surgiu com a terceira revelação. Sócrates, Platão, né? São de 500 a 600 anos antes de Cristo. E antes dele, outros filósofos, 800 mil anos antes de Cristo, já tinham essa ideia, tá? Então, esses filósofos da antiguidade já defendiam a ideia da existência de um único princípio formador de todos os tipos de matéria. O que se destaca nessa linha de pensamento não é o tipo de elemento considerado primordial, água, ar, fogo e terra, mas o entendimento de que havia um princípio gerador dessa matéria, ensinado pelo perispírito como fluido cósmico universal ou matéria cósmica primitiva. Então, não é o tipo de elemento, né, que é considerado primordial. Se era água, se era o ar, não. Mas compreender que, desde a antiguidade, os filósofos já davam essa interpretação de que havia um princípio gerador, que dava origem a toda a matéria, que a doutrina espírita, através da revelação dos espíritos, vem dizer que é o fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva, e que daí surgiu todo tipo de matéria, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho da interpretação científica, que nós abrimos assim, né? Com como a filosofia explicava a matéria, como a ciência, como o espiritismo. Falamos um pouquinho da filosofia, agora vamos ver as interpretações científicas da matéria. A ciência fala dos estados de agregação da matéria, que nós temos os famosos, né, estado sólido, líquido e gasoso. Sabemos que tem outros. Agora nós sabemos que tem outros, mas esses eram aqueles, né, que primeiro surgiram, essas primeiras interpretações. O estado sólido, moléculas se encontram fortemente ligadas e o corpo material apresenta forma e volume definidos. Estado líquido, moléculas unidas mais francamente do que no estado sólido, possui apenas volume definido. O estado líquido só tem o volume definido. Mas a forma é variável, claro. A forma no estado líquido vai depender do vasilhame. Se você tem um copo muito estreito e coloca água ali, a água vai ter a forma daquele copo. Se você pega uma panela, a água vai ter uma forma da panela. Tá? O volume é definido. 1 litro será sempre 1 litro. Um jarro de vidro de forma retangular, ou de forma circular, ou de forma quadrada, será sempre 1 litro. Agora, a forma vai variar. Tá? Já no estado sólido, a forma e volume definido. Você tem um tijolo retangular de 1 quilo. Será sempre um tijolo retangular de 1 quilo. Coloque dentro de uma caixa
ou coloque dentro do guarda-roupa. Será sempre um tijolo retangular de 1 quilo. Já a água não. Estado gasoso, moléculas muito fracamente ligadas, não tendo corpo, nem forma, nem volume definidos. Então, no estado gasoso, não existe uma forma, nenhum volume definidos. Esses são aqueles 3 estados que logo que a gente entra na escola aprende. Além desses 3 principais estados de agregação da matéria, há outros 2. Na realidade, não são apenas 2. Nós já até estudamos isso há muito tempo atrás, quando falamos sobre a matéria. Tem mais uns 4 ou 5 por aí, estados, né? Esses aqui seriam os mais conhecidos. Estado do plasma seria o 4º estado, né? Mas a ciência já está avançando e encontrando outros estados. Então, o estado do plasma, não há mais moléculas e os átomos estão desagregados em seus componentes menores. Em temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius, todas as substâncias se encontram no estado de plasma. Acredita-se que aproximadamente 90% da matéria cósmica esteja no estado de plasma, similar ao dos gases. Então, hoje, os cientistas já estão provando que 90% da matéria cósmica esteja no estado de plasma, similar ao dos gases. Mas eu já fiz um estudo aqui com vocês há muito tempo, deve ter uns 3 anos sobre isso, ou 4, onde nós falamos de outros estados, tá? Estado condensado Bose-Einstein, seria o 5º estado. Só se manifestaria em temperaturas baixíssimas, próximas ao zero absoluto. Seria exatamente a temperatura em que os átomos de um corpo parassem de movimentar. Só existe na teoria, por enquanto. Esse 5º estado está na teoria, tá? Está na teoria. Então, são os estados de agregação da matéria, tá? Aqui nós vamos ver, né, esse tipo aqui. Vamos analisar cada um deles. Então, vamos ver a sublimação. Na sublimação, você tem o estado sólido indo direto para o gasoso. Vamos ver como é que acontece. Você tem a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E aí você aquece esse líquido, ele passa para o estado de vapor, que é a vaporização, vira o estado gasoso. Nós temos também a ressublimação. Você está... Hoje, Oi? a sublimação, eu acho que, por exemplo, um exemplo muito claro, naftalina dentro do armário, ela é sólida e torna-se gasosa. Exatamente, ela se torna gasosa. Então, o que nós estamos mostrando? Que alguns elementos vão passar pelo estado sólido, vão entrar no estado líquido, vão entrar na vaporização. Tá? E a ressublimação vai levar direto do sólido para o gasoso. Tá? Então, você vai ter essa passagem direta, como você vai ter também a fusão e a vaporização. A ressublimação, você vai do gasoso para o sólido, mas também você pode passar pelo estado da condensação, que é do estado gasoso para o estado líquido. Esse é muito conhecido, né? Você pega a tampinha da panela fria, bota em cima da panela de água fervendo, aí o vapor quente bate na panela fria, vira líquido. E dali, do líquido, você leva para a geladeira, vai passar para a solidificação. Então, estados da matéria. A ciência apresenta para a gente esses estados da matéria, tá? Que a gente aprende na escola. Propriedade da matéria. Aqui vamos falar da ponderabilidade, inicialmente. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Nós sabemos disso, né? O astronauta vai no foguete para o espaço, o que acontece? Começa a levitar. Não há peso, da mesma maneira que não há alto e baixo. As diferentes propriedades da matéria provêm das modificações. Nós vimos lá, do sólido, né? Passou para o líquido, depois passou para o gasoso. Então, as diferentes propriedades da matéria
provém das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então, quando elas se unem em determinadas circunstâncias, vão acontecer as várias propriedades da matéria. A ponderabilidade é uma delas. Vamos lá ver aqui. Olha isso aqui. Está em tamanho pequeno, vamos fazer o esforço, que não dê para aumentar muito, né? Então, nós temos aqui, ó, propriedades gerais, presentes em todos os tipos de matéria. Nós temos aqui a impenetrabilidade dos corpos, não ocupam o mesmo lugar no espaço, a divisibilidade, toda a matéria pode ser dividida, a inércia, condição de repouso ou movimento, a massa, toda a matéria tem massa, volume, ocupa espaço, né? Propriedades gerais. Propriedades da matéria, tá? A gente vai ver aqui propriedades, nós vimos as gerais, agora nós vamos ver as propriedades específicas. Propriedades organolépticas, perceptíveis pelos órgãos dos sentidos. Então, as propriedades organolépticas são aquelas propriedades que nós percebemos pelos órgãos dos sentidos. As propriedades organolépticas são as características dos materiais percebidos pelos sentidos humanos, tais como odor, classifica as substâncias em odorantes e inodoras. Sabor, classifica as substâncias em doces, amargas, azedas ou salgadas. Cor, é gerada pela frequência de onda luminosa refletida e percebida pela visão. Brilho, capacidade de refletir ou absorver a luz que incide sobre o material. Textura, aspecto liso, rugoso, áspero ou macio, de acordo com a percepção do tato. Som, vibrações que produzem sensações auditivas. Exemplo, o ouvido humano é capaz de perceber, tá, a diferença, né, produzida entre o som de um violino e o som de um piano. Então, você pode perceber a diferença, né, produzida entre o som de uma guitarra e de um violão. São instrumentos de corda. Então, o ouvido humano é capaz de perceber a diferença entre o som de um violino, o som de um piano, o som de um violão, o som de uma guitarra, o som de uma flauta e o som de um pistão, né? O pistão. Então, isso é uma das... São chamados de propriedades organolépticas, tá? E temos também as propriedades químicas relacionadas com alterações íntimas da matéria. Lembra? Você tem o H2, aí você bota a molécula de oxigênio, você tem H2O e por aí vai. E tem as propriedades físicas, não se relacionadas com alterações íntimas da matéria. As propriedades físicas não estão relacionadas com as alterações íntimas da matéria. Vamos dar uma olhadinha aqui. As propriedades físicas da matéria são características inerentes a ela e não dependem de transformações químicas, né? Como eu falei aqui, você tem aqui, deixa eu só pegar aqui para a gente, ver direitinho aqui. Aí esse telefone aqui, que eu gosto sempre de dar uma ilustradinha aqui, né? Só para a gente, rapidinho, gente. Vamos lá. O ácido sulfúrico, também conhecido como vitriolo, é um ácido mineral composto pelos elementos enxofre, oxigênio e hidrogênio, com a fórmula molecular H2SO4. É um líquido viscoso, incolor,
inodoro e solúvel em água, produzindo uma reação altamente exotérmica. Aí você está lá, H2SO4. Se você tirar o S, tá? E as 4 moléculas do oxigênio, você vai ter H2O. É um ácido sulfúrico, e agora você tem o quê? H2O, tá? Então, veja só, H2SO4, se você tirar o enxofre e essas moléculas, no caso, os átomos, né? Você vai ter H2O. Os 4 átomos aqui do oxigênio, né? Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Você vai ter H2O. Então, ele é formado pelo enxofre, oxigênio e hidrogênio. Se você retira, você já transforma. Isso se transforma em água. E, no entanto, é um ácido sulfúrico, né? E, e aí a gente vai percebendo isso. Isso está relacionado são as propriedades químicas, tá? Mas a gente vai falar sobre as propriedades físicas. Então, são características inerentes a ela, matéria, e não dependem de transformações químicas. Não adianta você botar mais um átomo de oxigênio, de hidrogênio, nada disso. Que propriedades físicas é essa que a matéria tem? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, condutividade elétrica, maleabilidade, magnetismo, ductibilidade, dureza, viscosidade. Exemplo de aplicação dessas propriedades é o fato de que um cubo de gelo flutua em um copo de água, devido a quê? A diferença de densidade. Assim como um iceberg, que você olha e diz assim, meu Deus, é tão pesado, flutua sobre o oceano. O que a gente teria que dizer? Nossa, vai afundar. Não, ele flutua. Porque a densidade é diferente. Essas são as propriedades físicas da matéria. Características de cada tipo de matéria, tá? As propriedades específicas, características de cada tipo de matéria. Tá? Então, a gente está fazendo uma revisãozinha da matéria. E é muito interessante tudo isso, né, gente? Agora nós vamos ver as interpretações espíritas. Já vimos as filosóficas, científicas, as espíritas. O espiritismo ensina que há 2 elementos gerais do universo, criado por Deus, espírito e matéria. Tá? Lembrando que esse espírito aqui e essa matéria, com letra minúscula, tá? Elementos gerais do universo. Espírito, princípio espiritual. Matéria, princípio material. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 27. Então, os espíritos vêm nos mostrar que há 2 elementos gerais do universo, criados por Deus. Então, é um triângulo. Tá? Elementos gerais do universo. Matéria primitiva. De acordo com Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 6, item 10, Kardec diz assim: em todo o universo há uma só substância primitiva, a matéria cósmica ou fluido etéreo. Aí a gente vai lembrar de quem? Dos filósofos da antiguidade, Platão e Aristóteles, que falaram isso também. Falavam isso também. Que havia uma matéria criadora, uma matéria primitiva, de onde tudo se originava. Então, em todo o universo, há uma só substância primitiva, a matéria cósmica ou fluido etéreo, que enche o espaço e penetra todos os órgãos. Essa matéria cósmica primitiva
geradora do mundo e dos seres, por forças e leis imutáveis que regem o universo. Então, é a matéria criadora, tá? É a matéria criadora. Aí, nós vamos ver um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre o fluido vital, o princípio vital, o agente vital, que é tudo a mesma coisa. Então, você tem Deus, o Criador. Tá? Você tem Deus, o Criador. Você tem o Espírito. Tá? Tanto pode ser o princípio espiritual, como você pode, na questão 27, como você vai pensar no Espírito, na questão 76 do Livro dos Espíritos. O princípio espiritual é o da questão 23, livro com a questão 27, com letra minúscula. E o espírito, ser inteligente, da questão 76. E você tem a matéria, o fluido cósmico. Então, Deus, o Criador. No caso do espírito, o ser da questão 76 do livro dos Espíritos, ele vai precisar do perispírito, tá? Para agir sobre a matéria. Com a ajuda dessa matéria, que é derivada do fluido cósmico universal, que é o fluido vital, derivado do fluido cósmico universal, ele vai o quê? Dar vida, vai dar vitalidade à matéria. Então, nós temos aqui, ó, o espírito vai agir sobre a matéria, só vai ter vitalidade, que usa o termo vida, mas a vida é no sentido de vitalidade, quando esse espírito estiver ligado à matéria. Porque aí o fluido vital, o princípio vital, é aquele elemento que vai dar vitalidade à matéria. Então, esse fluido vital, no perispírito, que é formado de fluido, ele está em estado latente. No momento que o espírito encarna com o seu perispírito, dá um start. E esse fluido vital vai dar vitalidade à matéria. Entendeu? Lembra disso? Então, no momento da reencarnação, da encarnação ou reencarnação, o perispírito, que possui o fluido vital do estado latente, ao se unir à matéria propriamente dita, ao corpo, ele vai dar vai transferir essa vitalidade para a matéria. É isso que está dizendo aqui. Espírito, perispírito, com seu fluido vital, que é originário no fluido cósmico universal, vai vitalizar a matéria. Tá? Se eu pegar aqui o Livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui rapidinho. Quando ele diz aqui, ó, na questão 27, ele diz aqui, embora seja lícito classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades espirituais. Lembra que eu falei que a matéria tem propriedades que vão variar dependendo do tipo de matéria? Se o fluido universal fosse positivamente matéria, a razão não haveria para que também o espírito não fosse. Espírito com letra minúscula. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria e matéria. É suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui uma questão.
quando ele fala do princípio vital, quando ele diz assim, ó, qual a causa da animalização da matéria? Esse animalização quer dizer vitalidade. Qual a causa da vitalidade da matéria orgânica, né? Sua união com o princípio vital. Então, a vitalidade é um efeito devido à ação de um agente, que é o princípio vital, sobre a matéria. Esse agente, o princípio vital, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Se a matéria estiver desnuda, despida de princípio vital ou fluido vital, ela se decompõe. Quando o sujeito morre e o espírito vai embora, o seu perispírito, é porque não tem mais fluido vital. Então, qual é o destino da matéria? A decomposição. E essa decomposição é bem rápida, né? Então, o princípio vital, dá vitalidade a todos os seres que absorvem e assimilam, tá? Então, é assim que a coisa funciona. Ainda nas interpretações espirituais, então, nós temos o quê? Pelo que nós estudamos até aqui, a inteligência divina, Deus, a trindade universal. Deus, princípio espiritual, né? Então, o espírito, princípio, ou o princípio inteligente ou o princípio espiritual. O princípio espiritual, questão 23. Desculpe, questão 27 de O Livro dos Espíritos, questão 27. E o espírito, questão 76 de O Livro dos Espíritos. A matéria, ou o princípio material, ou o fluido cósmico universal. Dois elementos do universo, formando aquele triângulo Deus, princípio espiritual, princípio material. Deus, espírito, matéria. Essa matéria, né, ela é de origem, né, a origem dela está no fluido cósmico universal, o éter. Então, é o nosso corpo. Mas nós temos também um outro tipo de matéria, uma matéria mais sutilizada, que é o nosso perispírito, semimaterial, veículo do pensamento, como nós estudamos, né? Uma matéria mais sutil. E o espírito, ser indefinido abstrato, questão 76 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá, na questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Não tem forma, né? Eles não têm forma. Ser indefinido, não podemos definir o espírito mais do que o Livro dos Espíritos dá aqui. E os próprios amigos espirituais dizem para a gente, olha, não entra nessa de querer descobrir, mergulhar para saber os segredos do espírito, porque você não vai conseguir. É o tipo do assunto que não adianta ir mais à frente. Mas o que nós sabemos é o quê? Que o espírito, esse ser indefinido, né, imaterial, está sempre o quê? Envolvido, protegido pela matéria, que é o perispírito. Está muito interessante. E ele sempre estará acompanhado por esse elemento material. Os espíritos mais puros estão acompanhados, envolvidos pelo quê? Pelo corpo mental, que é a matéria. Os diferentes tipos de matéria têm origem neste elemento primordial, o fluido cósmico universal, tá? Que origina todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas. Tem substâncias que nós ainda não conhecemos. Nós, aqui do planeta Terra, não conhecemos todos os tipos de matéria.
Tá? De vez em quando, os cientistas vêm com uma novidade. As diversas propriedades da matéria são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, as moléculas vão sofrer forças, né, da gravidade, da coesão, da afinidade, né, da atração do som, da pressão do calor, da luz, da eletricidade ativa das ondas magnéticas. Então, se você tem um bloco de gelo, está tudo condensadinho, as moléculas ali, tudo agregadinhas. Aí, de repente, você bota no sol de 40 graus, vai derreter, vai derreter, né? Então, elas vão sofrer o quê? Uma transformação, tá? Uma modificação. E essas moléculas vão sofrer essas mudanças, essas modificações, devido a certas circunstâncias, a essas forças que vão agir sobre as moléculas. Gravidade. Inclusive, nós sabemos que uma dessas forças é o pensamento também. Lembra quando a Carmen, na última aula, falou sobre a ação do pensamento sobre as moléculas da água? Que nós falamos isso na aula passada, os cristais de gelo. Você tem um copo d'água e você emite um pensamento muito negativo sobre aquele copo com água. E no outro copo, você canta, você faz prece, você. Só coisas boas. Quando eles vão analisar os cristais, eles vão ver que eles tomaram formas diferentes. Tomaram formas diferentes. Tem até um médico japonês que fez, um pesquisador, né, uma pesquisa sobre isso. A força do pensamento, como ela age sobre as moléculas da água. Então, não é só essas fontes, gravidade, coesão, afinidade, atração, som, pressão, calor, luz, eletricidade ativa, ondas magnéticas. Nas ondas magnéticas podem estar o nosso pensamento, né? Agindo para alterar as moléculas. A matéria primitiva, fluido universal, ou fluido universal, é passível de sofrer todo tipo de transformação e adquirir todas as diferentes propriedades. Daí afirmar os espíritos da codificação. Isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. A afirmação constatada pela ciência por meio da teoria de tudo. Então, aqui, ó, hidrogênio, elemento químico, número atômico 1, átomo primordial da matéria planetária, origina os demais elementos do mecanismo evolutivo da matéria. Então, como dizem os amigos espirituais, tudo está em tudo, tá? Porque o fluido cósmico é passível de sofrer todo tipo de transformação. Você, através do seu pensamento, você pode promover inúmeras transformações. Olha aí a endoplastia. Lembra da Betinha? Que ela manipula o fluido e constrói um grande hospital em tamanho natural? Isso é só um exemplo. O homem, diz André Luiz lá no livro Mecanismos da Mediunidade, vive num reino de ondas transfiguradas em luz. Tudo matéria. Eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório que se exprimam. Então, nós vivemos num reino de ondas transfiguradas em luz, em eletricidade, calor, ou a matéria mais grosseira, segundo o padrão vibratório que a gente se exprima. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana. Então, André Luiz está dizendo assim, na nossa faixa de vibração, né, que não é uma faixa tão, vamos dizer assim, elevada, nós vivemos mergulhados nesse reino aí de ondas,
né, transfiguradas em luz, eletricidade, né, ondas eletromagnéticas, tudo isso aí, segundo o nosso padrão vibratório. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai encontrando o quê? Outro reino de ondas, tá? Também transfiguradas em luz, né? De eletricidade, calor, matéria, desconhecidas, né? E da matéria desconhecida dos nossos fatos de evolução humana. Agora, se o nó, isso no caso da gente evoluir. Agora, e quando a gente cai? Quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, também vamos o quê? Viver num reino de ondas, tá? Transfiguradas em luz, eletricidade, calor e da matéria. Talvez a gente não a gente desconheça, ou já conheceu e esqueceu. Então, em cada faixa vibratória em que a gente estiver, inferior, na atual ou superior, nós vamos viver nesse reino de ondas, que estarão transfiguradas de várias formas. Né? De várias formas. E vamos sofrer o quê? O impacto delas sobre nós. Isso é muito importante. No livro Consolador, de Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel diz assim, no item 21, ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Ao sopro inteligente da vontade de Deus, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas, todo fruto da vontade divina. Meu pai trabalha até hoje. E aí Jesus diz, e eu trabalho também, mandando um recado para a gente, para que nós também continuemos a trabalhar. Então, como produto da vontade divina, vão surgir as grandes massas das nebulosas, e, em seguida, a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio, dentro da atração no corpo infinito do cosmo. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, sob a diretriz da vontade do Pai, a matéria produz a força. A força gera o movimento. O movimento faz surgir o equilíbrio da atração. E a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Lindo esse pensamento de Emmanuel, lindo. Olha só, o ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, sob a vontade divina, a matéria produz a força. A força gera o movimento vai surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se aí todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Né? E aí a gente vai ver o quê? O homem querendo, de alguma forma, interferir nisso, querendo tomar o quê? Vamos dizer assim, para ele, como é que você diz assim, quando alguém quer tomar a criação de outro? O protagonismo, né? Muitas vezes você vê o homem querendo tomar o protagonismo Ou de se Deus, apropriar. se apropriar, querendo se fazer Deus, tomar o
Oh, meu Deus, falei a palavra agora, a palavra já me fugiu. Qual a palavra que eu repeti e falei agora? O protagonismo de Deus. O homem querendo tomar o protagonismo de Deus. Então, esse pensamento de Emmanuel, ele mostra perfeitamente como as coisas funcionam. E aí a gente vai vendo como é importante a matéria, né? Como é importante a matéria. Sem a matéria, o princípio espiritual ou o ser inteligente, o espírito, nunca poderia agir sobre o mundo, sobre as coisas. Ele precisa da matéria, né? Para poder agir no mundo. Se ele não tiver o fluido, ele não consegue agir sobre as coisas. Então, a gente precisa entender a importância dessa matéria e também ver os tipos de matérias que nós ainda nem conhecemos, que existem no universo, né? Então, precisamos estudar, conhecer e lembrar que o nosso pensamento é matéria e que ele pode produzir coisas maravilhosas, mas também pode nos levar à derrota. Pode nos levar à derrota, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu me Rose, senti na sala de aula no ensino médio, Rose. Algumas coisas eu já tinha me esquecido, aquele negócio são as moléculas, né? Os átomos, no caso H2SO4, o termo que a gente usa, né? Para o 4, são átomos, né? É, É. H2SO4. Então, formando a você vê. molécula. Então, você tem moléculas, né? Então, você vê, você tirando os 4 lá do oxigênio e o enxofre, você tem H2O. Mas se você acrescentar o enxofre e as 4 moléculas lá do oxigênio, você já tem um ácido, né? Então, tudo isso são as propriedades químicas. As propriedades químicas. Aquelas propriedades que eu apresentei no início, né? Tem até um nome engraçado, aquelas eu não conhecia aquela palavra, né? Que ele coloca ali. Eu achei interessante a gente trazer para a gente relembrar, porque a gente sabe, mas não com aquele termo que ele apresenta ali, né? Que é um termo científico. A Denise, fala aí, Denise. Organoléptica, é É isso? isso aí. Esse nome eu não conhecia. É, também não conhecia. Eu não Aí conhecia. eu, Eu conhecia quais eram as propriedades, mas não esse nome. O que eu achei interessante é que a gente fala muito do espírito, que o espírito equivale, o espírito equivale. Olha a matéria, a perfeição de inúmeras possibilidades da matéria, Sim. Verdade. não é? É. Então, E, a- Extraordinária. e a e Meu gente aí, vai Deus. percebendo a importância dela, né? Importância vital dela, senão, como é que a gente vai agir? Exatamente. Nós só podemos, o espírito só pode agir sobre o mundo porque tem a matéria, tem o intermediário, tem o fluido, tem o fluido. Então, repare que desde o princípio espiritual, está lá, Deus, princípio espiritual, princípio material. Para o princípio espiritual agir sobre o princípio material, ele precisa do fluido. Aí vem aquela coisa, né? Ele tem Deus, espírito e matéria. E o fluido. Aí tem essa aí, é o fluido. Né? Que ele não tem uma palavra para definir o fluido. Tanto que ele diz: Deus, espírito, matéria e o fluido. Se ele dizer o fluido, está na cara que esse fluido é alguma coisa diferente. Mas aí ele diz: como não temos como explicar o que é o fluido, considere ele dentro da matéria, como um elemento material diferente, né? Diferente. Então, ele vai ser um elemento intermediário para que o princípio espiritual possa agir sobre o princípio material.
esse princípio espiritual precisa se revestir do fluido. Aí ele vai agir sobre o princípio material. Aí você tem a mônada celeste. Então, o que é a mônada celeste? É o princípio espiritual revestido do fluido, agindo sobre o princípio material. E ela sai pelo universo, adquirindo experiência. E formando, através dos milênios, né? E bilhões de anos, começando a formar um perispírito. Mas ele já está presente lá, esse fluido. Quando esse ser se forma, que é na questão 76 do Livro dos Espíritos, o ser inteligente, você tem o quê? O princípio espiritual, você tem o espírito, você tem o corpo, mas ele precisa do fluido para agir sobre o corpo. É o perispírito. E esse perispírito tem o fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal dentro dele, em estado latente. No momento que ele se une à matéria, ao corpo, esse fluido vital dá o start e vai trazer o quê? A vitalidade para o corpo. Quando o corpo perde todo o fluido vital, o espírito tem que sair dele. Por quê? Porque o corpo não tem mais vitalidade. Cessou a vitalidade dele. Acabou o fluido vital. Ele tem que abandonar, porque ele não pode habitar o corpo sem vitalidade. Então ele é expulso do corpo. Acabou o princípio vital. O que dava vitalidade ao corpo, ele tem que sair. Vai ficar com a vitalidade do estado latente do perispírito. Até conseguir um novo corpo. Então é maravilhoso. E tudo isso aí funciona à base da matéria. Fluido vital, perispírito. Agora, o espírito está no comando de tudo isso. Está no comando de tudo isso. Mas precisando da matéria para poder organizar a vida dele. Precisando da matéria para organizar a vida dele. Estando encarnado, o corpo físico é o seu corpo de relação. Ele vai viver aqui. No plano espiritual, ele também precisa da matéria. Porque no mundo espiritual, o corpo de relação do espírito é o perispírito. É o perispírito. Ele não pode viver no plano espiritual, ter uma vida no plano espiritual como os espíritos têm, estudam, trabalham, ensinam, né? Sem a matéria, para recobri-lo, para dar ele a proteção, para ajudá-lo na sua aquisição de conhecimentos. Então, olha a importância da matéria. Se tira a matéria, se Deus tira a matéria do espírito, como é que ele vai crescer? Como é que ele vai aprender? Como é que ele vai produzir? Ele vai adquirir mais conhecimento. Como ele vai progredir? Ele precisa da matéria para fazer a sua caminhada evolutiva. Então, olha a importância da matéria. Né? Então, a gente tem que fazer esses estudos para a gente dar o valor. Porque a gente fala de matéria, né? Traz muita matéria como sendo um obstáculo para o nosso progresso. É assim, ó. Mas a matéria, ela não pensa. Como o Emmanuel fala aqui, né? Ele diz aqui, ele deixa bem claro para a gente, a matéria não organiza nada. Ela é organizada, né? Ela é organizada. Ela se submete às injunções do espírito. E aí a gente bota a culpa na matéria, né? O corpo que é o culpado, o corpo tem essas sensações que me levam a procurar o mal, não é assim? A me deixar seduzir. Coitada da matéria, ela não tem culpa de nada. Mas a gente adora colocar a culpa na matéria, né? Então, meus amigos, vamos encerrando aqui o nosso estudo, né?
Encerramos aqui esse capítulo maravilhoso. Semana que vem a gente vai entrar no capítulo 26, que fala os tempos do Consolador, né? Que me lembrou muito esse capítulo que nós encerramos do estudo da Ivone Pereira, né? Que era também falando do Consolador, aqui, que eram as virtudes do Consolador, Ivone Pereira. O penúltimo capítulo do Devassando Invisível é as virtudes do Consolador. E aqui, o Emmanuel, a próxima aula, nós vamos falar sobre os tempos do Consolador. Então, realmente, né, coisas muito importantes para todos nós. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, e daqui a pouco nós temos aí a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade que a gente tem de conhecer um pouco mais, né? Hoje, a gente está dando um valor maior à matéria, né? Vendo como ela é maravilhosa e quanta coisa nós ainda não conhecemos da matéria. Quantas propriedades ainda temos para conhecer, né? E quantos tipos de matéria ainda existem, né? Que um dia nós iremos conhecer. E também como utilizar essa matéria a benefício nosso e do próximo. Isso é muito importante. Então, obrigado, Senhor, e nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Gente, já mandei para vocês o cartazinho, tá? Da próxima aula do nosso painel. Eu até mudei o nome do painel, que era assim, Painel Espírita Sem Mortal, porque os textos do painel eu sempre uso da Joana de Anjos. Então, eu resolvi botar assim, Painel Espírita Joana de Anjos, porque todos os temas são de Joana de Anjos, né? Eu estou fazendo as pazes com Joana de Anjos. Justa homenagem, justa Isso é homenagem. verdade. Então, gente, um beijo para vocês, bom estudo, bom trabalho, tá bom? Tchau, fiquem com Deus, que o Senhor nos Tchau, abençoe. boa noite. Tchau, obrigada, Rô.